Vamos lá, Ju. Eu vou narrar aqui as perguntas e logo em seguida a resposta, tá bom? O que te levou a sair do Brasil e morar no Canadá? Basicamente, eu sempre quis trabalhar com cinema, principalmente produções que tenham um grande apelo de efeito visual. Isso desde que quando eu comecei a trabalhar na pós-produção. E aí também juntou-se a um momento na minha vida onde eu queria experimentar morar fora, que eu estava um pouco cansado do Brasil, assim, em termos de política, segurança, qualidade de vida, tudo. Eu e a Jéssica, a gente chegou num consenso de que a gente queria ter uma experiência fora e respirar outras culturas, viver num lugar onde também aprender uma outra língua, por que não, né? E a gente decidiu investir nesse sonho aí. Por muito tempo a gente focou em não em sair do Brasil, mas conseguir uma oportunidade justa de trabalho fora do Brasil. Embora o Brasil fosse um país muito rico, assim, culturalmente e acolhedor, caloroso, a gente sentia falta de perspectiva, né? Tanto para ela quanto para mim, assim, a gente não tinha muito para onde atuar com as nossas ambições. Então foi aí que a gente decidiu focar no Canadá. O que você encontrou que não imaginava encontrar? Bom, aqui no Canadá a gente já suspeitava mais ou menos que a gente ia encontrar, né? Como eu disse, a gente procurava qualidade de vida, com isso poder crescer financeiramente, com um mínimo de suporte para sobreviver, né? Com dignidade, segurança e um trabalho digno que pudesse ajudar a gente a estabelecer a vida no exterior. Agora o que eu encontrei aqui, que eu não achei que eu ia encontrar, foi um pouco da espiritualidade mesmo, né? Porque quando eu vim para cá, eu vim totalmente focado no lado profissional e eu sei que por aquele determinado momento eu ficaria focado no profissional e é isso. E quando chegou aqui, eu acabei encontrando um grupo de estudo de Umbanda. E nesse grupo eu comecei a trabalhar, conversar, desenvolver. E quando menos percebi, eu estava trabalhando, né, mediunicamente nesse grupo, num centro de Umbanda. Acabou sendo um dos primeiros aqui de Toronto. Hoje em dia ele não existe mais, mas foi um dos primeiros. E aí, nesse grupo, eu encontrei ali um acolhimento necessário para conseguir desenvolver esse meu lado espiritual, que há muito tempo estava desconectado do Brasil, né? Desde quando a gente decidiu ir vir para o Canadá, eu foquei exclusivamente na parte profissional, então deixei meu espiritual um pouco em pausa. Já trabalhava com banda no Brasil, mas eu tive que parar por questões de tipo ter que mudar para outra cidade, né? Acabei morando no Rio um tempo, na Austrália, então não dava para conciliar uma coisa com a outra. Até que eu cheguei aqui e eu encontrei de novo esse caminho mais espiritual. E aí encontrei um grupo super legal aqui, de religião afro-brasileira, com um forte apelo de umbanda, xamanismo e terapias holísticas, e ali eu comecei a entrar em contato de novo com esse meu lado um pouco mais espiritualizado, né? E o que eu descobri sobre o Brasil depois que eu passei a enxergá-lo de longe, eu comecei a ter mais apreço ainda pelo Brasil no que diz respeito à cultura, ao povo brasileiro, que é um povo extremamente acolhedor, simpático, batalhador, acho que batalhador acima de tudo, assim. A gente é um povo muito criativo e isso, tipo, tá em todos os lugares que eu vejo que tem brasileiro, é um povo criativo, batalhador, não tem vergonha de trabalhar, de guerrear e de ir para cima. Isso para mim me deixa muito feliz, porque a gente vê o quanto o brasileiro tem gana, tem raça, tem fibra para lutar, e o quanto o país bate nos brasileiros sem dar o mínimo de suporte para eles. Então é uma coisa que me deixa muito feliz, mas me deixa muito triste também saber que o Brasil não dá esse suporte. É muito complicado ver isso, porque eu sei o potencial que o brasileiro tem, mas que infelizmente o Brasil ainda tipo, não olha para dentro do território e não enxerga o povo maravilhoso que tem, sabe? Então eu comecei a ter muito mais apreço pela comida brasileira, cara. Nossa, sinto muita falta de ter o sabor brasileiro. E não só a comida em si, mas a reunião das pessoas, dos amigos.
onde o brasileiro vai, assim, sendo brasileiro onde eu ia, seja na casa de um tio, de amigos, de primos, conhecidos, a gente é muito bem tratado, sempre com comida, sempre com carinho e conversa e alegria e tal. E aqui é bem diferente, né? Aqui por ser um país mais frio, também é frio nas relações. Então é dificílimo você fazer amizades que não sejam com brasileiros, né? Então a gente acaba sentindo muita falta desse calor mesmo do brasileiro. Tem alguma coisa que eu só percebi sobre mim mesmo depois de sair do país? Que sou uma pessoa muito, muito ansiosa. Eu não sei se é pelo fator de estar morando fora, ou se eu já era muito assim no Brasil e com aqui vindo para cá isso se intensificou, porque a gente fica sempre atento, né? A gente fica sempre em alerta sobre o que vai acontecer. E você está sempre não sempre, mas grande parte da vida você está numa posição de luta ou fuga. Então sempre pensando no próximo passo, sempre pensando assim, se isso aqui der errado, o que eu vou fazer, né? Então aí você acaba mesmo ficando nesse estado meio alerta assim e tal. É muito complicado falar sobre isso. É claro que existem coisas mais profundas, né? Mas assim, de bate-pronto que eu consigo te falar isso, sem tomar muito tempo. O que significa construir uma vida longe do lugar que você nasceu? Para mim é muito gratificante. Na verdade, eu encaro isso como uma oportunidade muito mágica de mostrar que todo mundo é capaz de atingir seus sonhos, né? Como vocês bem sabem, eu saí da periferia de São Paulo, de um lugar que não é assim tão... Na verdade, não é nem um pouco, né, favorável à cultura, trabalho de cultura, de arte. Embora existam muitos artistas, muitos artesãos, né, nessa região, não é um lugar onde você pensa em viver da arte, né? O brasileiro em si, embora ele seja um artista no seu espírito, como eu acho que ele não é um lugar que incentiva você a viver de arte, tanto pela questão econômica quanto pelo sufocamento cultural, né? É muito difícil você ter a oportunidade de trabalhar profissionalmente com cultura no Brasil, ainda mais na periferia, assim. Não digo que não é possibilidade, mas digo que é muito difícil você lutar contra essa correnteza de ter que lutar pelo seu espaço, conseguir conquistar a sua carreira. E a arte muitas vezes não está ligada a isso, então são caminhos meio antagônicos, né? Ou você precisa escolher a arte e viver dela, ou você precisa vender sua alma pro sistema e trabalhar naquilo que você não é feliz, né? Então é muito difícil você conseguir conciliar, e eu, no meu caso, felizmente eu consegui conciliar, eu me sinto muito iluminado por isso, de poder conciliar uma grande paixão que é a produção de imagem com a profissão. Olhar para trás e chegar e ver onde eu cheguei, assim, para mim é muito gratificante, me dá muito orgulho de saber de que de alguma forma eu estou carregando o nome dessas pessoas que também viviam comigo, né, em Taboão, meus amigos, colegas, família, primos, tios, pai, mãe, de trazer um pouquinho deles para esse mundo, né, onde muitas pessoas nunca pensaram em chegar, assim, tipo minha família mesmo, meus pais, nunca pensaram em sair de São Paulo, assim, sabe? Hoje eu moro em outro país, com outra cultura, com outra língua, fazendo coisas grandiosas, assim, né, de certa forma. Então me dá muito orgulho, na verdade. Como eu cheguei no audiovisual, bom, eu sempre trabalhei com arte, né, desde que me entendo por gente, assim, eu sempre desenhei e tal. Eu acho que uma coisa levou a outra, então quando eu me vi trabalhando, por exemplo, com o Sérgio, mesmo o Serginho, ele foi um cara que abriu as portas para mim para trabalhar como ilustrador, desenhista numa revista antiga de Taboão, e a partir daí eu comecei a me especializar mais em arte, mais em estudos, fui estudando, minha ideia na verdade era trabalhar como quadrinista para a Marvel, então eu foquei muito, muito nisso por muitos anos na minha vida, e tomei gosto por desenhar, né? Aí fui desenhando, fui praticando, fui vivendo convenções, fui conhecendo artistas, fui intensificando esse meu trabalho na ilustração, no desenho. Junto com isso, apareceu um interesse de começar a gravar videozinhos caseiros e tal. E aí, com o Sérgio mesmo, a gente começou a gravar uns vídeos caseiros de humor e tal.
muito na pegada do Hermes e Renato, né? E aí depois disso a gente começou a inventar uns efeitos visuais nos nossos vídeos. E aí com isso apareceu a vontade de começar a trabalhar com comerciais de cinema, né? E aí foi quando eu comecei a estagiar numa produtora em São Paulo. Depois desse primeiro estágio foi só aumentando esse meu desejo de continuar trabalhando com grafia, movimento e vídeo. Aí aprendi a editar, aprendi a trabalhar com... Aí eu migrei toda a minha parte de design, de conceito de imagem para videografismo, né? Com pós-produção. Aí fui para edição, aí começou a dar vontade de dirigir, eu comecei a dirigir algumas pequenas coisas. Aí fui evoluindo, né, nessa parte de pós-produção mesmo, voltado para edição, tudo. E aí chegou um momento onde fiquei um pouco cansado dessa parte mais tipo de propaganda e comecei a olhar mais para a parte de geração de conteúdo, né, de fazer séries, filmes, novelas até, né. E aí eu comecei a entender que existia a parte dos efeitos visuais. E desde então eu comecei a focar em composição, né, composição de imagem para esse tipo de trabalho. Então foi quando eu comecei a conhecer o Nuke e aí a produção de efeitos visuais. E o Nuke é a ferramenta, né, o software que eu uso hoje. Me especializei em Nuke e aí desde então essa minha especialização com o Nuke casou com essa ideia de vir morar no Canadá, porque no Canadá é uma ferramenta essencial para se trabalhar. E eu vi que naquela época, onde eu comecei a estudar, existia a possibilidade de migrar para cá como um compositor de efeitos. Então eu especializei nisso, foquei nisso, fui atrás. E aí começaram a acontecer as coisas, né? Aí apareceu a oportunidade de trabalhar na Globo. Aí da Globo, minha primeira oportunidade para ir para a Austrália, trabalhar no Cats. Aí trabalhei no Cats também, né? No longa. Depois do Cats, aí eu voltei para o Brasil por causa da pandemia. Mesmo assim, né, trabalhando com efeitos visuais para o cinema brasileiro. E aí apareceu a oportunidade de vir para o Canadá, trabalhar como compositor, e finalmente as portas se abriram. E aí a gente decidiu vir para o Canadá arriscar isso. Mas isso é um resumo de tipo mais ou menos uns 30 anos de carreira, né? Então, porque eu comecei desde cedo, eu comecei com 12, 13 anos ali. E agora com 41 estou aqui no Canadá. Então é uma trajetória muito, muito longa. Em que momento você percebeu que os efeitos visuais eram um território que queria mergulhar? Já participou de projetos com muita gente, provavelmente viu e sequer imaginava que havia trabalho como o seu por trás. Como é a sensação? Então, aí já respondi um pouco na pergunta anterior, né? Eu percebi os efeitos visuais justamente nesse momento em que eu queria mudar para o Canadá e eu sabia que ser compositor era um desses elementos para emigrar para cá. Mas assim, efeitos visuais mesmo eu lembro desde que quando eu comecei a assistir cinema, assim, né? Parque dos Dinossauros, né? O Jurassic Park, Exterminador, são as minhas grandes referências de efeitos visuais daquela época que eu comecei a experienciar isso. Depois teve o Labirinto do Fauno, também com o Del Toro. E aí veio o Senhor dos Anéis para arrematar. Então aí quando eu assisti o Senhor dos Anéis, finalmente eu decidi, tá, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero trabalhar nesse tipo de projeto. E foi quando eu comecei a estudar. Agora, com relação ao trabalho que existia por trás, eu tinha uma leve ideia assim, do que acontecia. Mas só depois que você realmente começa a mexer, trabalhar, conversar com as pessoas, você vê como que é um trabalho de time, e quantas pessoas são envolvidas, e quantos profissionais e áreas, e assim, é uma engenharia. A gente brinca que é uma ciência de construir foguete, porque é muito complexo. E é difícil até para explicar, né, para as pessoas que não estão familiarizadas com isso, como que é conseguir fazer sua função. Na verdade, a minha função é uma função muito pequena dentro de uma parcela gigantesca de profissionais que atuam no mercado. Posso dizer que a gente está na reta final, né, dos projetos, a gente está bem na entrega, quando o cliente aprova. Depois a gente só tem mais uma ou duas etapas, que aí é a cor e a finalização e a entrega, né? Então a gente está bem no finalzinho da cadeia produtiva, e com isso a gente recebe muita responsabilidade, porque tudo que costuma dar errado já deu antes. E assim, as outras etapas já comeram prazo, já comeram dinheiro. Então quando o projeto chega na nossa mão, já está na hora de entregar
com pouco prazo, pouco recurso e pouco dinheiro, né? Então a gente está ali no rabo do foguete para concluir tudo que não deu certo e fazer a conta acontecer e entregar como o cliente quer que seja apresentada a obra, né? Então a sensação que eu tenho é que é uma coisa grandiosíssima, mas que é dividido em vários pequenos pedaços, e quando chega na nossa hora de degustar ali a peça, é uma das horas mais tensas, né? Então isso é uma coisa que me surpreendeu, mas que a gente acaba ficando acostumado com isso, né? Às vezes eu até brinco que parece ser uma coisa tipo que a gente está salvando vidas, assim, né? Minha terapeuta que diga, assim, porque é o tempo todo pressão, 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 pressão. Bem que hoje em dia todo mundo está na pressão, né? Mas parece realmente que a gente está ali a ponto de entregar uma vida. E não é bem assim, né? A gente sabe, a gente tem que fazer esse gerenciamento das nossas emoções para a gente conseguir entregar a coisa ali com qualidade e criatividade. Tem alguma cena, abertura ou projeto que você olha hoje e pensa, caramba, eu fiz parte disso? Bom, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu trabalhei com coisas muito interessantes, né? Então, meu primeiro grande projeto que eu não posso esquecer foi o Witcher, que foi a temporada 3. Cara, foi fantástico, assim, trabalhar com uma coisa que é fantasia, né? Fantasia medieval. Pra mim, logo de cara, foi fantástico, assim, foi uma realização muito grande. Embora eu nunca tenha assistido Witcher, mas quando eu assisti eu entendi a grandiosidade da peça e eu fui muito feliz de fazer parte disso. E logo em seguida veio o Rebel Moon, que também é com um dos diretores que me fez entrar nessa área, né, que é com o Zack Snyder. Quando eu vi que eu estava trabalhando com o cara assim para ele, eu falei, nossa, cara, caramba, mais um sonho realizado na minha vida, tal. E aí, embora o filme não seja muito bom, mas o apelo visual, de efeitos visuais no projeto do Zack Snyder sempre é muito grandioso, né? E querendo ou não, foi um dos diretores que me fez entrar nessa área também, né? Quando ele dirigiu o Sucker Punch, eu falei, caralho, quando ele dirigiu 300, eu falei, puta, 300 pra mim é uma referência enorme, cara. Então, porra, tô trabalhando com um diretor que eu sempre admirei, né? Cara, foram muitos projetos legais, assim, mas os mais recentes foi o He-Man. He-Man foi fantástico fazer também parte deles, assim. Eu tava com uma ideia meio, tipo, preconceituosa do He-Man, mas quando eu comecei a ver os shots, as cenas, eu falei, cara, isso aqui vai ficar muito da hora, velho, vai ficar muito legal. E aí no final, puta, me senti muito orgulhoso de fazer parte do He-Man, que também é um trabalho, é um projeto que fez parte da minha infância e, porra, hoje em dia eu tô trabalhando nele, assim. E eu posso dizer que o ápice da coisa foi nesse mês que passou agora, que eu fiz a Senhor dos Anéis temporada 3, o Anéis do Poder. E aí eu falei assim, puta, cara, tô aqui realizando meu sonho mais uma vez, tá ligado? Trabalhando com um projeto que me fez ser o que eu sou hoje, assim. E aí quando chega nesse momento, cara, puta, parece que o cansaço não bate, assim, sabe? Você quer entregar o melhor de si, você quer fazer o negócio acontecer. E embora nem tudo esteja na sua mão, mas você dá o melhor para que quando, tipo, esse shot chegar lá no olho do cliente, do consumidor final, ele seja feliz, né, com o shot. Embora seja tenha muita coisa ali a depender, tipo, do roteiro, da ideia, da construção da série, tem muitas coisas que envolvem uma arte, uma peça como essa, mas assim, eu sei que eu dei meu 100% naquele shot que eu fiz, embora seja um shotzinho de 1 ou 2 segundos, que a gente perde tipo 6 meses fazendo esse shot, mas a gente perde tanto tempo justamente para entregar o melhor da experiência audiovisual para as pessoas, né? Então, hoje em dia, para mim, cada trabalho que eu vejo assim, tipo, embora a peça geral possa não ser muito boa, mas eu admiro muito a entrega final dos artistas, assim, que é o final da coisa. O que a inteligência artificial está mudando de verdade no audiovisual? Essa pergunta é uma pergunta muito, muito, de muitas camadas, assim, porque o audiovisual já é uma coisa grande, né? E aí quando você pensa no audiovisual brasileiro ou canadense, são dois universos totalmente diferentes, né? E aí quando você para pensar, puto, audiovisual para cinema é uma coisa, para publicidade é outra, para novela é outra, para YouTube é outra.
Então, tipo, cara, é muito difícil eu conseguir dar essa resposta agora. Mas o que eu posso dizer, assim, de maneira geral, eu acho que, como tudo que é tecnológico, é novo, a inteligência artificial vai poder proporcionar para os produtores pequenos uma oportunidade de produzir alguma coisa legal. Então eu acho que democratiza muito para as pessoas que são pequenos produtores conseguir tirar da ideia do papel e fazer alguma coisa bacana, mas abre essa oportunidade para que as pessoas explorem criativamente o universo do audiovisual. E por outro lado, ele afunila muito, né? Porque você acaba eliminando muitos profissionais que já estão há muitos anos nesse mercado. Mesmo que grande parte dessas pessoas se especializem hoje em fazer alguma coisa com a AI, vai haver uma cisão onde muitas pessoas vão perder o emprego, né? Isso faz parte de toda a cadeia evolutiva da coisa. Então, se você parar para pensar, inclusive há alguns anos atrás, aí, quando o Walt Disney ainda pintava as pranchas no acetato, né, que fazia tudo na mão, os ilustradores faziam tudo na mão e tal. Quando veio o advento do computador também, esses artistas sofreram muito, né? E hoje em dia os matte painters que a gente fala, que são essas pessoas que fazem os cenários, né, que faziam os cenários antigamente pintado para ser gravado, faziam no acetato ou então faziam no próprio cenário, né, gigante, pintavam aquelas montanhas enormes para ser filmadas. Sofreram com a digitalização do processo, porque tudo isso virou digital, essas pessoas tiveram que aprender a mexer no digital, e agora essas mesmas pessoas estão perdendo trabalho para AI, porque hoje em dia hoje o que um matte painter faz, sei lá, o que 10 matte painters faz, tipo 1 ou 2 resolvem com AI, né? E aí o que acontece com os outros 8? Infelizmente é isso que acontece, eles perdem o emprego, eles vão para outras áreas, ou o cara que se cresce nessa área acaba ficando, mas a custo de quê, né? É muito doloroso continuar assim. Mas assim, as pessoas, o ser humano, ele se adapta, né, de alguma forma e se reinventa. Então acredito que a AI, ao mesmo tempo que abre oportunidade para muitas pessoas, fecha para muitas outras, né? Então ficam nesse dilema. Pensando no Brasil, por exemplo, voltando para o Brasil, que é isso que eu acabei de falar, de repente se enquadra mais para um lado daqui no Canadá. O Brasil hoje em dia tem muitas empresas produtoras que eu vejo que produzem AI, única e exclusivamente. E outros estúdios que trabalham com publicidade, que faziam a publicidade tradicional, antiga, com efeitos visuais, ou com gravação, ou enfim, com qualquer outra coisa assim, acaba sofrendo, porque como tem muita gente produzindo AI, acaba barateando muito, né? E essas empresas, esses estúdios acabam tendo dificuldade para se colocar no mercado. Assim, o Brasil acho que tem sofrido um pouco mais, porque como se trata de uma indústria mais voltada para a criação de propaganda, acaba sofrendo muito, porque a AI justamente é muito boa para fazer propaganda, que é para fazer uma coisa rápida, enxuta, que não tem tanta qualidade, sabe? Então eu tenho amigos meus, tem estúdios que eu vejo que estão sofrendo muito para conseguir pegar cliente de publicidade, porque tudo hoje se resume a AI, né? E aí quando se fala em AI, você fala em baratear custos, em cortar custos, eliminar gastos e produzir uma coisa rápida. Então não tem como disputar, né? Claro, mais uma vez, isso aqui eu estou falando de forma muito, muito abrangente, tá? Mas existem discussões aí homéricas para se fazer em torno disso. O que você acha que a AI consegue fazer muito bem e o que ainda parece faltar? O AI está tornando a criação mais livre, mais padronizada. Assim, o que eu posso dizer, o que a AI consegue fazer muito bem, consegue produzir uma coisa muito rápida, em massa, com uma baixa qualidade, que atende um público específico que está sedento por conteúdo e não está muito ligada na qualidade de imagem. Agora, o que falta fazer? E aí é muito ruim para fazer detalhes, né? Para fazer alguma coisa que seja muito, muito minuciosa. E aí realmente perde muito para a gente que é artista, porque vamos pegar um exemplo aqui, para fazer um shot de 3 segundos, e aí faz, sei lá, 70% desse shot em 2 minutos. O nosso padrão tradicional de produção no audiovisual, a gente vai gastar tipo alguns meses para fazer esse mesmo shot, sabe? Desde a gravação, captação, ator, iluminação, filmagem, edição, pós-produção. E aí, efeitos visuais. Vai-se aí alguns meses de produção.
mas o cliente tem mais liberdade para mexer em vários aspectos dessa criação de imagem, ele tem mais oportunidade para interferir naquilo de maneira criativa. A AI vai te dar tudo meio pronto, mas se você quiser mexer tipo, em uma coisinha só da AI, por exemplo, não gostei dessa microexpressão facial, cara, esquece, você não vai conseguir arrumar isso com a AI, sabe? Já numa gravação você consegue passar para o ator aquilo que você quer que ele faça. Então aí é um nível de controle muito mais absurdo, sabe, do que você tem na sua peça. Então acaba sendo uma peça muito mais vinculada à visão geral do criador. Já na AI não, a AI é uma coisa muito abrangente e pouco profunda, sabe? Então vou te contar um exemplo também, né? A gente começou a fazer alguns projetos de AI aqui na Rodeo, que é a empresa que eu trabalho. A gente gastou muito mais tempo para corrigir o que a AI fez do que se fosse para fazer desde o começo, sabe? Então é assim, é uma troca que não é muito inteligente, né? Dependendo de como você vai trabalhar aquela peça, você tem que estabelecer uma estratégia. Então você tem que entender quais são as limitações e quais são as vantagens. O ideal é que você consiga utilizar as vantagens de todas as peças, mas é muito difícil você fazer essa combinação, porque é algo muito complexo. Dependendo do que o cliente vai querer no final, você fica amarrado a isso, né? Agora sim, o IA está fazendo coisa muito padronizada, como eu falei, ela faz coisa muito rápida, em conteúdo massivo, padronizado. Mais uma vez, tem muitas camadas de discussão, né? Não é fácil falar sobre isso, ainda mais agora que ainda está se desenhando essa tecnologia. O que vai acontecer com o profissional do audiovisual nos próximos anos, considerando a IA? O que a gente conhece hoje como mercado audiovisual não vai mais existir daqui a 1 ou 2 anos, vai ser totalmente diferente. Já é diferente, né? Já se transformou muita coisa, mas ainda existem alguns estúdios, vamos tomar como exemplo nos grandes polos de produção cinematográfica como Hollywood, Canadá, Reino Unido, Austrália ali, que ainda preservam uma maneira tradicional de fazer audiovisual e efeitos visuais, embora seja muito, hoje em dia a quantidade de estúdios está muito mais reduzida, mas ainda existem aquelas empresas que fazem as coisas tradicionalmente, porque é assim que o cliente aprendeu, é assim que o cliente quer trabalhar. Então, ainda se mantém. Agora, em mercados emergentes como o Brasil, por exemplo, já está uma outra coisa, já é o outro universo que eu não consigo nem falar, porque muda muito, né? Então, o que eu sei é que eu ouço por aí da boca de amigos que não está fácil, que está tudo muito em cima de AI, está tudo muito, tipo, padronizado, uma bagunça, todo mundo querendo baratear e ninguém consegue se entender. Então eu não consigo falar muito do mercado brasileiro agora, só o que eu tenho movido, mas eu sei que mesmo no Canadá, daqui a 1 ou 2 anos, esse mercado vai ser totalmente diferente do que é hoje, né? Assim como era tipo há 1 ano atrás. As coisas mudaram muito de 1 ano para cá, né? Porque eu decidi retornar aos desenhos feitos à mão. Tá, isso tudo foi na verdade essa parte da minha vida foi bem conturbada. A minha produção artística foi essencial para eu conseguir acalmar um pouco a minha ansiedade aqui no Canadá. Bom, eu já estava, né, nessa parte de desenvolvimento espiritual, nesse grupo de Umbanda. Culminou com a sessão da AI generativa lá em 2022, 2023. Em 2023 houve a greve dos roteiristas de Hollywood por causa do AI. Isso meio que afetou um pouco o nosso mercado, mas de maneira muito leve ainda, inicial, né? Só que logo em seguida, 2 ou 3 meses depois, teve a greve dos atores também, que foi decorrente ao uso de AI para a substituição dos atores. E aí foi quando a coisa piorou muito, né? Porque aí os estúdios aqui do Canadá começaram a mandar muita gente embora, porque como não se tinha roteiristas para produzir os conteúdos, logo em seguida a gente teve um gap de não aceitação dos atores de fazer as atuações. Aí caiu mais ainda. No meio disso ainda teve um burburinho de greves relacionados a staff, né? Tipo, por exemplo, tipo motoristas, fotógrafos, cameramans, todo mundo resolveu parar tudo em Hollywood. E como a indústria canadense ela é muito dependente de Hollywood, afetou diretamente os empregos aqui. Com isso, muita gente foi colocada em layoff, foi mandada embora.
E eu fui uma dessas pessoas. Na verdade, acho que pouquíssimas pessoas mantiveram um emprego nessa época. Foi uma demissão em massa generalizada em todos os estúdios reduziram de tamanho. Desde então, foi tão impactante que desde então as indústrias, as empresas não voltaram ao normal, né? E aí, no meio dessa loucura toda, eu falei, cara, eu preciso ocupar minha cabeça com alguma coisa. Eu estava em casa sem fazer nada. Falei, eu vou desenhar. Mas eu vou desenhar para mim, de uma maneira muito terapêutica, tal. E comecei a desenhar, tal. E no meio desses desenhos eu percebi que a minha inspiração vinha muito dessa minha conexão espiritual. Eu falei, cara, eu acho que existe alguma coisa aí. Há muitos anos atrás eu fazia esse desenvolvimento mediúnico, mas aí mais voltado para o espiritismo, né? E aí eu falei, eu vou tentar fazer isso também com a Umbanda agora. Então eu vou tentar canalizar de alguma forma os desenhos relacionados aos meus orixás, ou das pessoas mais próximas. E comecei a desenvolver esse trabalho. E aí que veio a surpresa, porque eu comecei realmente a me conectar com esses desenhos, a me conectar com as pessoas, com as entidades, com as energias, com os campos energéticos dessas pessoas, e eu vi que o negócio estava andando de uma maneira que eu não esperava, assim, sabe? Então, enquanto eu estava desenhando, assim, me viam algumas formas, me viam algumas imagens muito abstratas, e na verdade, eu tento pegar esse abstracionismo e transformar em linhas, em formas, em cores, tal. Esse conjunto de formas é justamente o que é o tipo de vibração que você capta daquela entidade ou daquele orixá, né? Está muito intrínseco com o tipo de movimento que esse orixá faz, com o tipo de energia que ele trabalha. E as coisas foram se construindo ali naquele momento, né? E ao mesmo tempo me senti conectado com a espiritualidade e me manter calmo, né? Então foi nesse contexto que eu comecei a desenhar, voltar a desenhar à mão. E agora falando o que acontece quando eu desenho, né? Já falei um pouco de como isso acontece, mas geralmente eu vejo esses movimentos, essa energia movimentando, eu entro em contato com o campo energético daquela pessoa, peço permissão primeiramente, né? Fico ali meditando por um tempo e a coisa flui. Eu vejo essas formas acontecendo, elas trabalhando, eu sinto essa energia e começo a rascunhar. Faço o primeiro esboço, né, com lápis ali tudo, e aí vou entendendo quais são esses movimentos que meu braço faz, tudo, pego o essencial e depois começo a lapidar isso, né? E aí começam a vir as linhas mais definidas, começam a vir as cores, enfim, aí é a parte mais criativa do processo também, né? Então é basicamente isso que acontece, mas eu entro em contato com a energia daquela pessoa ou daquelas pessoas, eu, entre aspas, canalizo essa energia das entidades no papel. Como os orixás entraram na produção artística? Bom, os orixás são papel fundamental desse trabalho artístico, porque é o tipo de energia que é mais forte, é uma vibração que é mais fácil de ser captada, ela é mais consolidada, ela é mais sólida, ela é menos individual. Como existe assim uma massa importante de pessoas que cultuam essas entidades e por serem forças da natureza mais ligadas à origem das coisas, é realmente a definição de um orixá, né? O orixá é uma energia, um canal de energia que vem de Deus, né? Que vem do Criador, que vem de Olorum, seja lá como você chame isso. Até os orixás também é um contexto que eu direcionei para a Umbanda, mas eu acho que isso pode ser traduzido para outras religiões ou crenças. Mas é um tipo de canal energético pelo qual o Criador ou o Universo se manifesta. Então é um canal muito importante e que se você se conectar ali, você vai ter essa captação de alguma forma muito mais nítida. É diferente, por exemplo, quando eu entro em contato com entidades específicas. Aí é bem mais delicado, é mais sutil, é mais simples. Muitas vezes eu não consigo conectar porque essa energia é muito mais diluída, né? Então captar ali é um pouco mais difícil, mas captar o orixá é muito mais simples para mim, é muito mais forte, né? É como se você comparar, você lê um texto numa página e você lê o orixá seria essa página, né? Então você tem ali a grafia no preto e branco, beleza, tá ali bem nítido. Já as entidades seriam como você tentar ler esse mesmo texto
numa folha que está embaixo de um aquário, assim, com várias coisas, com vários peixes passando, e com pedras e com areia. É muito mais, menos definido essa captação, né? É muito mais sutil. Os orixás é isso, os orixás são peça fundamental, tanto que o trabalho chama Linha dos Orixás, né? Como é o ritual de canalização para a produção de desenho. Tá, aí vamos dissecar o processo, né? Que eu acho que é interessante explicar um pouco. Primeiro eu faço a entrevista, né, ou a anamnese com a pessoa, para tentar entender o que ela busca naquele desenho, mas principalmente como eu posso agregar na vida espiritual daquela pessoa, né? Então, tipo, o trabalho em si ele não é só uma produção de desenho, não é isso. Eu quero que a pessoa se conecte com aquilo. Eu quero resgatar dela, da espiritualidade dela, uma forma pela qual ela se conecte com aquele orixá, com aquela entidade. Então, acima de tudo, o trabalho de Linha dos Orixás, ele não é um trabalho puramente material, ele é um trabalho espiritual também. Eu acho que principal, né? Principalmente é um trabalho espiritual, porque aquele desenho, aquela prancha vai conectar a pessoa, pelo menos é a minha intenção, né? Que conecte a pessoa à espiritualidade dela e que ela tenha ali um resguardo, um resguardo e um canal de comunicação com o próprio orixá dela. Então isso é uma coisa também que combinou com relação ao vir para o Canadá, porque aqui não tem como você comprar imagens, até tem, mas é muito difícil, né? Comprar imagens, montar seu altar, trazer esses elementos de ritualística para cá é muito complicado. Então eu falei assim, puta, por que não, de repente, presentear as pessoas com essa prancha, onde vai ter um orixá, e possivelmente esse orixá vai ser o orixá dela, o orixá com quem ela se conecta, né? Porque o orixá em si tem muitas nuances, né? Então é como se tivessem vários orixás, tipo vários oguns, várias oxuns, e aí quando eu capto uma entidade, um orixá específico de uma pessoa, é aquele orixá que ela se conecta. Então é muito engraçado, por muitas vezes, quando eu estou fazendo o trabalho, acontece alguma coisa inusitada, tipo a minha mão escorrega, ou então eu não consigo definir o traço da forma como eu quero. Alguma coisa acontece, e aquele traço fica estranho, aquela forma, e aí, a partir daí eu crio alguma coisa diferente para aquela forma, porque teoricamente é um erro, né? É um erro estético. Mas na entrega do desenho, a pessoa fala assim, nossa, como é que você conseguiu produzir isso especificamente? Né? Eu vou te contar um caso aqui que foi de um molu. Eu desenhei um molu para uma cliente, para uma pessoa, e a forma saiu estranha, e a partir dessa forma meio estranha, eu falei assim, eu vou fazer o xaxará de um molu, né? Só que o xaxará, naquela forma, ficou de ponta cabeça. Aí eu falei assim, ai cara, puta, já passei a caneta, né? Não tem como desfazer. Vou fazer assim mesmo. Aí fiz o xaxará de ponta cabeça, desenhei, finalizei e tal. E quando eu apresentei para a pessoa, ela falou assim, cara, como é que você conseguiu produzir isso? Porque o meu Omolu, quando eu incorporo ele trabalha com xaxará de ponta cabeça. Aí, tipo, essas coisas, pra mim, é uma confirmação de que eu estou me conectando com a energia da pessoa, e ela nunca citou isso no processo de anamnese. Então são coisas, aconteceram isso algumas vezes, né? Tipo, não só uma vez. Posso te contar alguns outros casos para ilustrar, mas é basicamente isso. Então quando eu vejo que, de certa forma, eu consegui reproduzir aquela coisa muito específica daquela pessoa, eu entrei em contato efetivamente com o campo daquela pessoa, né? E eu me sinto muito grato por isso, porque eu me conecto com energias que são divinas, e essas conexões para mim são muito, cara, sei lá, eu fundamento minha crença nisso, e para mim se torna uma coisa muito especial fazer parte disso de alguma forma, né? Enfim, e aí, então, dando continuidade para essa parte da ritualística, faço a anamnese com a pessoa. Depois da anamnese, eu me concentro, eu sento, acendo uma vela, pedindo permissão para conectar com a energia da pessoa, tudo de forma muito respeitosa. E eu não forço também, então eu espero a conexão vir. Coloco os pontos de energia daquela pessoa. Na anamnese, eu captei quem são as entidades que ela quer que represente, porque eu acho que é importante isso. A pessoa tem que dar uma abertura, uma permissão para isso, né? Então, pego algumas informações de quem são os orixás que ela trabalham, como a gente tem no Brasil diversas
nuances de cores para cada orixá, de elementos e ervas, eu sempre pergunto, tá? Quais são as cores que o seu orixá mais trabalha? Quais são as ervas que ele trabalha? Quais são as pedras? E aí uso esses elementos depois também para fazer a magnetização da peça. Então, pega essas informações gerais. Se a pessoa fala assim, o meu Ogum, na minha cultura, por exemplo, de onde eu vim, o Ogum trabalha com azul escuro, né? Mas tem algumas pessoas que trabalham com azul escuro, vermelho e preto. Aí eu pego essas cores e combino ali, né? Tem alguns que trabalham com verde também, então coloco um verde também no desenho. Então depende muito da linha de trabalho daquela pessoa, né? Então, beleza, faço a anamnese, pego essas informações iniciais com umas 3 ou 4 perguntinhas ali, começa o processo de canalização pedindo permissão para o campo de acesso dessa pessoa, quer dizer, processo de campo, né? E aí coloco uma música, coloco os pontos dessa entidade e me concentro. Fecho o olho e fico ali captando as informações. Aí as coisas começam a vir com o tempo. Então começam a vir formas, começam a vir elementos tipo furacão, campo de batalha, ou então floresta, folhas. Começam a vir esses elementos na minha cabeça, assim, na minha intuição. Elas vão tomando forma e as formas vão tomando movimento. Aí, essa é a parte mais importante, porque o movimento é onde vão ser as linhas principais da entidade, né? A linha de construção básica da forma. Vem os movimentos, aí faço o rascunho primeiro em papel e grafite, depois começo a definir com linhas de caneta, e por último venho completando com as cores. Então pego as cores que me vêm, inclusive na canalização, nesse contato, mas eu limito as cores às cores que a pessoa falou. Tento imprimir essas duas coisas, tanto a parte do processo espiritual, parte do processo da pessoa, porque isso tudo tem que se unir depois numa única peça, né? E aí começo a definir, começo a trazendo elementos e tal, e agora nesse momento é onde começam a acontecer as coincidências, né? Então uma linha que sai errado, tipo, eu pensei em fazer dessa forma do lápis, quando vem com a caneta, sai de outra forma, né? Então, a mão toma uma outra forma, uma outra direção, uma outra cor que entra ali sem querer, uma caneta que caiu deixou um pingo, desse pingo vira uma outra coisa, sei lá, um borrão que fica tipo de lápis eu não consigo limpar, aquilo acaba virando também uma outra forma e assim vai construindo o desenho, né? Então são 3 pontas aí, espiritualidade, a pessoa e eu interferindo naquele campo, né, de forma acidental ou a própria entidade até às vezes. Então basicamente é isso. Depois que a peça está pronta, eu mando para a pessoa, falo assim, tá nesse caminho, tá certo, tá tudo ok, a pessoa aprovando, aí vou para a parte de magnetização, para finalização. Então na magnetização eu coloco as pedras que são daqueles orixás, coloco as ervas, acendo as velas, de vez em quando eu coloco um perfume, alguma coisa assim, para irradiar ali também perto, e deixo aquela prancha curtindo por 7 dias mais ou menos, né? Tipo, pelo menos de 3 a 7 dias, dependendo da urgência da pessoa. Coloco ali aquelas energias, assento elas entre aspas, né? Coloco ela ali funcionando, irradiando no papel, na fibra do papel. Depois eu fecho e entrego para a pessoa. Basicamente esse é o processo. Aí a pessoa coloca a moldura, termina de fazer a parte de estética, né, ou de preservação daquela moldura. É importante dizer que a pessoa tem que manter aquela energia rodando, né? Então é sempre bom ela colocar uma vela, colocar os elementos ali, orar, conectar, olhar para aquela peça, deixar aquela peça abrir um portal no altar dela, né? Porque às vezes também quando eu estou desenhando, ou então as pranchas que eu tenho em casa mesmo aqui, depois que você perde um tempo olhando para elas, você medita olhando para elas, você vê aquelas formas se mexendo, você consegue ver as formas se transformando, as formas se movendo, você consegue ver tipo o axé que tem naquela peça, desde que você se conecte verdadeiramente com ela e você continue ali alimentando aquelas energias de contato, né? Tem uma outra coisa também. Algumas vezes eu preparo o próprio papel com um banho.
Então o que eu faço? Pego a fibra, o papel, né? Coloco no papel e aí venho com, por exemplo, um macerado de alecrim com manjericão ou com arruda. Trago esses elementos para imantar o papel antes de começar o desenho. Isso também agrega mais axé naquela folha, trata a folha e traz essa energia mais mágica para o suporte, né? Que depois vai receber todo o trabalho. Então, são várias camadas de magnetização e de poder para aquela prancha, né? Então, mais uma vez eu digo, não é só um desenho, não é só uma produção artística, é uma produção artística / espiritual. O que muda no processo quando uma obra deixa de ser apenas uma composição visual e passa a carregar uma dimensão especial. Ela se torna um portal para a pessoa se conectar com aquela entidade, com aquele orixá. Então, meio que já respondi, né? Existe alguma intenção específica por trás das formas, da geometria, dos elementos que aparecem nela? Tá. E aí também aqui tem uma coisa que eu não disse, mas tem algumas formas, algumas linhas que estão intrínsecas com aqueles orixás ou com aquelas entidades, né? Então, por exemplo, para Oxóssi ou para caboclos, para entidades de mata, geralmente eu costumo usar padrões geométricos mais ligados aos indígenas. E eles vêm naturalmente, na verdade, né? Então, elementos de, tipo, padrões que remetem a animais ou padrões que remetem a fibras naturais, como palha, folhas. Formas, por exemplo, Oxum, as entidades que são femininas, elas trazem linhas mais orgânicas, de curvas delicadas, linhas mais voltadas a homens, né, a orixás masculinos, de energia masculina, como Ogum, Oxóssi, Xangô, são linhas mais retas, são linhas mais definidas, são linhas de impacto, menos orgânicas. Então, é claro que no meio disso ainda tem muitas combinações que podem acontecer, né? Então, o Molu é uma coisa que costuma ser um pouco mais orgânico, porque tem palhas e tem coisa mais, né, uma linha mais natural. Então, enfim, embora tenha assim um padrão geométrico, entre aspas, mais definido para cada tipo de contato, de energia, ainda assim existem espaço para você criar de outras formas, né? Porque é a individualidade de cada pessoa. Agora, a intenção, sim, intenção acontece às vezes de você, no meio de um desenho, colocar uma mandala, ou uma forma que remete a uma mandala. Aí é muita nuance, né? É até difícil de explicar porque é uma outra dimensão de compreensão. Então, por mais que a gente tente definir um orixá, não tem como. É uma força da natureza que você não consegue controlar, você só pode se conectar. E o que vai vir disso bom, enfim, aí tem que fazer o processo, né, para descobrir um pouco mais. Quando você entrega uma obra como essa, o que você gostaria que chegasse junto a ela como quem recebe? Para quem recebe? Não é que eu gostaria, mas eu sei que chega. Eu sei que chega um portal para aquela pessoa. Eu sei que chega uma conexão dela com a espiritualidade de alguma forma. Claro que existem também duas linhas de trabalho, né? Existe uma linha que é muito específica, muito pessoal, que eu acho que é o carro-chefe da linha dos orixás, que é justamente essa produção direcionada para uma pessoa específica e que somente aquela pessoa vai ter aquela peça. É uma coisa, né? Outra coisa são linhas mais gerais de trabalho. Então, por exemplo, eu faço um Oxóssi aqui e faço a reprodução daquele Oxóssi como uma peça visual, né? Então, faço a principal, a número 1, e a partir do número 1 faço réplicas, né? Então, essas réplicas, elas não vão ter o mesmo axé que uma original, porque ela não tem os mesmos elementos, não tem os mesmos tratamentos. Eu posso até imantar, mas a imantação não é muito, efetiva, porque naquele papel não está o meu axé, naquele papel não está o meu traço, a minha mão, o meu apagar, o meu refazer, não está ali. Já foi feito em outra peça, na peça original. Então não acaba tendo a quantidade de axé que uma peça original tem. Mas também não deixa de ser uma peça de conexão, né? Então, réplicas, elas abrem portais também, desde que a pessoa tenha respeito por aquela peça, faça a manutenção dela de forma carinhosa, coloque ali no seu altar e trabalhe, aí a pessoa faz a conexão por ela em si, né? Mas é fato que são dois trabalhos diferentes. Então a réplica é uma coisa e a masterpiece, a original, é outra coisa, né?
Embora elas tenham acesso direto ao orixá, cada uma tem uma intensidade diferente de energia. Então, quando eu entrego essa peça para a pessoa, eu quero que ela tenha esse canal com esse orixá, com essa entidade. Eu acho que essa é a intenção do trabalho. O que você sente que está tentando dizer através da sua arte? O que eu estou tentando dizer é que, embora esse tumulto todo que aconteça no mundo, principalmente relacionado a AI, para a produção de imagem, ela nunca vai conseguir substituir um artista, ou nunca vai conseguir substituir uma pessoa que tem no meu caso, né, a representação de orixás, por exemplo. Você pode ir no AI e pedir para ela fazer uma imagem de uma Oxum. Beleza, ela vai fazer. Mas é uma imagem mecânica, uma imagem gerada por tecnologia. Diferente de uma pessoa que se conecta, que faz com respeito, que interpreta, que conecta as pontas, né, de uma pessoa com os orixás e através disso transporta para o meio. É uma coisa totalmente diferente. Então o meu ponto é uma individualidade que a AI nunca vai conseguir reproduzir. Então eu tento trazer essa mensagem também de forma meio tipo subliminar, porque eu vejo que muitas pessoas hoje produzem essas imagens, né? Eu vou lá, coloco um prompt e vai sair uma imagem incrível, cara. Com certeza vai ser uma imagem incrível, realista, com todos os elementos que você quer, no meio tipo de um campo ou no meio de uma cachoeira, vai ser incrível. Eu já fiz alguns testes de AI e é impossível você reproduzir. Não é que é impossível, mas você gastaria tipo meses fazendo uma obra dessa, enquanto a AI faz em alguns minutos, né? Então não tem como disputar a qualidade de imagem com a AI. Mas uma coisa que a AI nunca vai fazer realmente é essa produção, esse acesso, essa interface humana que é responsável por essa criação muito individual, sabe? O artista, no geral, ele é uma pessoa que traz a crítica para a sociedade, né? Só que eu não tento imprimir isso na minha batalha, na minha guerra. Não, cara. Assim, tá aí, sabe? Tipo, se a pessoa quiser realmente se conectar com esse universo e ter a oportunidade de se conectar com essas entidades, ela vai buscar isso de alguma forma. E que bom que ela procure alguém tipo, que possa fazer isso por ela, seja um sacerdote, seja um amigo, sabe, que às vezes numa palavra traz essa conexão, ou seja um artista, que aí vai trazer e vai materializar aquilo para ela poder guardar com ela e caminhar com ela durante a vida, né? Então, basicamente isso. Eu acho que eu quero não só trazer uma mensagem, mas também trazer uma oportunidade de conexão, e se eu puder ajudar a pessoa a se conectar com o espiritual dela, para mim já a minha missão está feita. Tento democratizar isso de forma mais justa possível. Claro que existe um custo para fazer essa obra, mas eu também nunca deixaria de fazer essa obra para alguém que está tipo, realmente precisando dessa conexão, sabe? Acho que aí essa parte do gasto de produção, do investimento de produção, ela é uma coisa muito, muito, muito particular, assim, sabe? Agora, para me apresentar, né? Nome completo, acho que o Gus Gonçalves funciona muito bem, ou Gustavo Gonçalves. Eu sou compositor de efeitos visuais. Profissão, bom, eu sou, cara, eu não sei, eu sou artista. E dentro do artista são muitas coisas, mas atualmente sou compositor mesmo de efeito. Minhas redes sociais são o Instagram, basicamente, que eu tenho usado, né? E aí, para quem quiser saber mais sobre meu trabalho de composição e efeitos, é o Gus Comper. E aí, o Instagram para Linha dos Orixás é o Gus_Inc. É isso. Também tem o meu site, quem quiser ver meus trabalhos, meus trabalhos de composição, é o guscomper.com. E o LinkedIn também, é o Gustavo Gonçalves.